Então hoje o assunto é carência. É extremamente comum ouvirmos: "Ah, você está carente hoje", ou então "só pode ser carência". Mas o que muita gente não sabe, o quanto isso pode ser preocupante. A carência afetiva pode ser vinda adjunto com uma submissão, medo, ciúme, sentimento de inferioridade. E por conta disso, nós vamos falar sobre esse tema aqui em casa. A Rejane já está aqui comigo. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia, você que está nos ouvindo. Parabéns, Goiânia, Sim, pelo seu aniversário de 89 anos. É uma bênção estar aqui nessa segunda-feira, que a gente comece a semana com o pé direito e abordando um assunto que é tão corriqueiro, né, na vida das pessoas, que é a carência afetiva. E que muita gente não está nem aí, mas o buraco é mais embaixo. Vamos começar. A carência afetiva é uma dependência emocional? Pois é. Carência afetiva, a gente pode ter aquela necessidade de chamar atenção por algum motivo, a gente está num momento ali mais fragilizado e quer que alguém fique ali por perto, oferecendo um carinho. Isso é do ser humano, o ser humano é um ser de interações, isso é absolutamente normal. A questão é quando a gente ultrapassa o ponto dessa carência corriqueira e vai lá para a dependência emocional. Aí eu já passo a necessitar do outro para ter uma sensação de bem-estar. Eu não consigo levar a minha vida com motivação, com entusiasmo, com alegria, com relaxamento, se eu não tiver ali prendendo a atenção do outro, a presença do outro. Eu tenho um medo muito grande de ser abandonada, por exemplo, ou eu quero chamar a atenção do outro de uma forma demasiada, uma forma que nunca é o suficiente, como se a pessoa fosse um saco sem fundo. Ela pode receber a atenção que for, que ela não se dá por satisfeita. Você oferta a mão, ela quer o braço. Você falou aí sensação de bem-estar. E pode ser só sensação mesmo? E pode ser, eu tenho a sensação do bem-estar, mas na verdade, ela não tá bem. Isso. Seria mais ou menos isso? É por aí, porque quando a gente tem os nossos olhos tão voltados para outra pessoa, na verdade, a gente está precisando fazer um exercício que é voltar os nossos olhos para dentro da gente. Se eu estou tendo uma necessidade demasiada de presença do outro da minha vida, uma necessidade muito grande que o outro traga a alegria para mim, uma suposta alegria. Então, eu não sei o que fazer no meu tempo livre, eu espero uma outra pessoa chegar para me convidar para alguma coisa. Eu não tenho o que conversar, eu espero uma outra pessoa chegar. Quando eu estou dando tamanha vazão para a presença do outro para minha vida, significa que eu estou deixando a desejar de fazer mais por mim mesma. Por mim mesmo. Possivelmente eu estou abrindo mão de buscas, de desafios, de realizações, de aperfeiçoamento em alguma faceta da minha vida, de projetos pessoais. O ser humano é feito para interagir, nós somos seres sociais, mas tudo tem que ter um certo contorno. Tudo aquilo que extrapola, eu exijo demais do outro, pode ter certeza que eu estou deixando de fazer mais por mim mesma. E quem é essa vítima, vamos dizer assim, esse que vai ter que suprir a carência desse outro, geralmente é uma pessoa que também é carente ou ela simplesmente é uma pessoa que tem um sentimento de dó pelo outro, de pena? Tem de tudo. Tem pessoas que vão, inclusive, alimentar essa relação de carência com a pessoa, porque ela pode se sentir importante, né? Melhor tendo alguém tão frágil perto dela. Então, ela vai acabar ofertando ali. Não é uma oferta de uma ajuda resolutiva, porque se fosse resolutiva, a gente ajudaria a pessoa a sair dessa dependência emocional. Mas não é o caso. Ela vai fazer plateia para essa neurose dessa pessoa, porque é uma forma que elas ali encontraram de conviver entre elas, cada uma satisfazendo as suas fragilidades egóicas, as suas fragilidades do ego.
Um na fragilidade de chamar muita atenção e o outro de ser esse super poderoso que vai lá e acaba subsidiando a atenção que a pessoa está pedindo. Mas tem também situações em que a obrigação, o contexto social fala mais alto. Então, por exemplo, eu convivo com uma pessoa que é muito difícil, muito poliqueixosa, a carência, ela tem de fato várias dores na vida pessoal, mas é uma pessoa de trato difícil, reclamona e tal. E aí eu me sinto naquela obrigação moral, né, a norma, os bons costumes e tal, de eu tenho que estar ali aguentando, tolerando, dando aquela risadinha sem graça e lá no fundo querendo sair dali, mas o meu contexto social meio que me obriga a ter aquela paciência, aquela tolerância para ir conduzindo isso de uma maneira que no fundo também não adianta, porque eu também não tiro aquela pessoa daquele lugar de vitimização, de queixa, e eu também acabo de alguma forma sendo conivente com aquilo que ela está apresentando. Vamos supor que eu seja essa pessoa e você é a carente, agora eu quero sair fora. Aí eu saio fora. Aí você procura uma outra pessoa? Pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser que eu vá procurar um outro alvo para eu despejar as minhas demandas e pode ser que o não que você está me dando, o não, gente, não é um não de barrar a nossa convivência. Você está dizendo para mim, de alguma forma, não. Nesse formato de carência, eu não quero muito conviver com você, mas você pode estar também demonstrando para mim, se você vier num outro formato, se você quiser vir de uma forma mais positiva, se você quiser de fato interagir comigo de uma maneira legal, eu topo. Então a pessoa pode interpretar assim, desse jeito, nesse nível de necessidade, de chamada de atenção, nesse nível de queixa, o outro não me quer. Mas se eu vier melhor, se eu vier mais preenchida de autorrealização, se eu tiver uma leveza maior, eu me torno uma excelente companhia. Aí o outro acaba se aproximando mais de mim. Tem uma coisa muito maluca, isso não é antigo, tanto é que tem um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele fala da história do porco-espinho. Então, o porco-espinho é como se fosse aquela pessoa, né? Tá ali carente, quer se aproximar, mas quem se aproxima muito, espeta. Então, tem várias pessoas que querem se aproximar muito, mas se aproximar demais não vai ser tão bom assim. A maioria de nós, seres humanos, se a gente tiver uma aproximação muito colada um no outro, não vai ser muito legal. Então, principalmente para essas pessoas que têm essa neurose tão grande da carência, é legal sim manter uma certa distância. Aproxima, mas na hora que viu que eu não quero estar nesse lugar de ter que sempre preencher aquilo que você deseja. Todo mundo está escravizado, é uma escravidão. A pessoa carente, ela se sente escrava dessa sensação de vazio interno e as pessoas que vão convivendo com ela, meio que por essa obrigação e tudo, se sentem também escravizadas a tentar amenizar eu vou chamar assim, essa tragédia de relacionamento, que é muito ruim relacionar com pessoas assim. É cansativo. Nós estamos falando aqui, acho, de uma amizade. Agora, essa carência existe entre os casais? Claro, pode existir em qualquer relação. Pode existir essa dependência emocional, essa carência afetiva em ambientes de trabalho, em situações conjugais, afetivas, em situações de amizade, em situações de família, relação parental. Então, também, né, a relação de dependência muito grande de filhos, por exemplo, que não deram conta, junto com os seus pais, né? Às vezes só a figura da mãe, só do pai ou os dois, não deram conta de fazer o rompimento do cordão umbilical subjetivo, porque a gente tem que fazer 2 partos na vida. O ser humano tem o parto que o bebê sai da barriga da mãe, mas também tem o parto subjetivo, que é quando a gente dá conta de se separar subjetivamente do outro. Quem não faz isso fica naquela dependência.
Eu não dou conta de tomar uma decisão se eu não passar ali e conferir com, seja meu pai, minha mãe ou quem eu tenha como porto seguro, se é esse o caminho mesmo, se está tudo certo. Às vezes eu nem sei ao certo o que eu, na verdade, desejo, porque o meu desejo passa lá pelo desejo deles. Se eu entender, se eu interpretar que o desejo da minha mãe, do meu pai, de quem eu acho que é o meu porto seguro, é um desejo X, eu abro mão do meu desejo Y para atender o do outro. Isso também é uma dependência emocional. Isso pesa. Pesa muito e pode pesar uma vida inteira. E tem pessoas que passam a vida inteira sem fazer o rompimento desse cordão umbilical subjetivo, desse parto subjetivo. E a pessoa fica anulada. Fica anulada e fica nessa demanda de corresponder. Então, olha só, quando a gente nasce, quando a gente vive nessa situação de achar que a gente tem que cumprir, olha só, cumprir com as regras sociais. É claro que todo mundo precisa de regra social para a gente conviver em sociedade. Mas quando eu tenho que cumprir excessivamente, nossa, eu não posso, por exemplo, usar determinada roupa porque vão achar isso ou isso de mim. Nossa, eu não posso, sei lá, ir para tal profissão porque aquela profissão não tem muito status, mas eu amo aquela profissão. Não, mas não vai te dar o status, então não. Quando a gente começa a fazer muitas escolhas acreditando que eu preciso cumprir mais com a cultura do que com o meu desejo, eu estou dando um tiro no pé. Quando eu também começo a viver muito, tentando cumprir com as projeções, com aquilo que eu acho que as pessoas esperam de mim, projetaram em mim, também é um tiro no pé. E aí eu vou formando vazios a ponto da gente se perder de si mesmo. Nossa, que tragédia. E quando a gente perde si mesmo, o que a gente começa a fazer? A gente olha para o outro como um salvador da nossa pátria. Eu preciso do outro para que ele traga para mim alegria, entusiasmo, felicidade, sorrisos, porque eu estou muito desencontrada com os meus próprios desejos. Aí eu fico pensando numa situação dessa. Eu preciso desse outro, preciso dessa pessoa, eu estou aqui convivendo com ela, que maravilha, mas ela vai embora e eu vou ficar sozinha. Aí vem a depressão, vem a tristeza. E aí, olha o tanto que é paradoxal, porque aí eu não dou conta nem de curtir direito o momento que eu estou vivendo. Porque eu fico com tanto medo, futuro. Eu fico com tanto medo disso aqui acabar, que eu me embaralho e nem usufruo do aqui e agora. E a vida foi feita para a gente usufruir muito do aqui e agora. É claro que a gente carrega o passado com a gente faz expectativas para o futuro, mas a gente é muito mais realizado, se sente muito mais feliz quando a gente se conecta com aquilo que está acontecendo agora. Então nossa, eu estou curtindo isso, mas eu já estou sofrendo porque isso vai passar. Sim, vai passar e outros acontecimentos virão, a vida é nesse formato. E como é que eu trato isso? Ai, ai, ai. Eu tenho que tratar, ué, porque é uma situação difícil que muita gente pode estar se identificando conosco agora. Sim. Eu acho que não tem como a gente sair, primeiramente, do autoconhecimento. O que é que eu estou deixando de fazer por mim? Qual é o propósito que eu estou tendo na minha vida? Que tipo de desafios, de sensação de estar evoluindo na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida comunitária? Qual é o meu propósito de vida? Como é que eu estou preenchendo o meu tempo? Será que eu tenho... Como é que está o meu entusiasmo? Se a pessoa estiver trabalhando, que seja na esfera do trabalho, num hobby, numa relação de amigos, num autoconhecimento, como é que eu estou dando vazão ao meu crescimento pessoal? Isso é muito importante. Então, olhar para si, ver este autoconhecimento, tem aspectos muito... Não podemos excluir essas possibilidades. Algumas pessoas podem ter aspectos muito primitivos da sua formação. Então, pessoas que às vezes lá na sua primeira infância não tiveram a chance, não receberam um acolhimento, um olhar, uma atenção, um amor dedicado do jeito que precisava, e ela se fixa nesse lugar de uma eterna carente. E a isso também
Acontece. E às vezes é num processo terapêutico que a gente vai se descobrindo e se reconfigurando e dando a chance para a gente olhar para o mundo num formato muito mais liberto dessas amarras ali que a gente viveu numa fase mais inicial da vida. Então, tudo isso é muito válido. Então, a pessoa tem que olhar para si e ver como é que ela pode se preencher melhor. E do outro lado, quando eu estou perto de uma pessoa que tem ali muita carência, muita dependência, como a gente falou agorinha, eu posso ser conivente, cúmplice daquilo, plateia para essa neurose, ou eu posso realmente romper um pouco esse ciclo vicioso, sabe? E assumir que é muito bacana a gente interagir com o ser humano, lidar com o ser humano. O ser humano, a gente estava falando assim, puxa, o ser humano, ele é complexo, né? Mas, gente, nós somos seres sociais. Veja o quanto foi difícil na pandemia a gente se distanciar das pessoas. Veja o quanto isso foi doído, foi penoso. E agora que a gente retomou, isso é tão gratificante. Nossa. Mas saber que a gente respeita o outro. A neurose do outro, a gente não precisa ficar batendo palmas para ela, não é assim. Rejane, mas tem tanta gente que tem uma vida tão sofrida, e tem mesmo, mas a gente pode ser força de entusiasmo. E só para a gente fechar, eu recebi uma frasezinha que eu achei tão bacana. Às vezes, a vida vira a gente do avesso para a gente entender que a felicidade vem de dentro. Muito legal. Bênçãos do Pai Eterno, Rejane. Muito obrigada pela sua participação aqui sempre conosco. Amém. Boa semana a todos.